Então, a melhor definição dessa comparação entre paciente e cliente que eu vi até hoje é que o paciente, ele é aquele indivíduo que vem no teu consultório e você atende uma vez e ele vai embora e você não estabelece uma relação comercial com ele. Ou seja, ele não volta e aí você não estabelece essa relação duradoura com ele. E quando na realidade o dentista tem que procurar clientes, né? Que ele atenda e continue atendendo para sempre esse profissional, esse paciente, né? Esse indivíduo, porque ele gostou do seu trabalho e ele quer continuar com você, né? A gente quer a fidelização. Exatamente. Porque se atender uma vez, outra vez, então você fica com um giro de pessoas que você acaba não conhecendo. E a vantagem que eu acho de você tratar uma pessoa mais de uma vez é porque você já conhece, você já sabe o que ela precisa, o que é melhor, ou a gente pode conversar, falar, olha, no seu caso eu acho que é assim, ou para você eu acho que funciona melhor assim. Então a gente consegue opinar para a pessoa o que a gente acha que funciona para ela também. Claro. Uma pessoa que vem uma vez só, você não sabe os hábitos, você não sabe. Então, assim, lógico, você vai atender bem, você vai fazer o melhor que você pode. Mas às vezes você poderia oferecer mais para a pessoa se você conhecesse, se você tivesse um contato a mais com ela, mais tempo, né? Mais vezes. E já que você está falando nessa história de conhecer melhor o paciente, o seu cliente, e conhecer melhor a pessoa, o que mudou para você depois desse aprofundamento, né, do marketing e nesse teu modelo de mudança do teu consultório agora em relação à tua tratativa com os pacientes, a parte dos tratamentos que você executa? Ou seja, mudou alguma coisa para você nisso do dia a dia, o teu relacionamento com os pacientes, ou como você faz o que a gente chama de pós-venda, né? O que isso mudou para você? Então, na realidade, não mudou muita coisa, porque o que eu fiquei muito feliz, que muitas coisas que eu observei que foi ensinado nesses cursos mesmo de internet que a gente vai fazendo para tentar melhorar, é que tudo que eles falam que eu tinha que fazer, o que eu teria que fazer, fez isso, você liga, você manda uma mensagem, tudo eu já fazia. Ah, que bacana. Intuitivamente eu já fazia. Isso é muito legal, então, também fazer um curso e confirmar que aquilo que você faz é o correto. No caminho certo. Que bacana. Entendeu? Então, assim, essa parte de gestão de pessoas, então, assim, eu sempre fiz do jeito intuitivamente, porque não é o que a gente falou que na faculdade não tinha. Claro. Sempre fiz intuitivamente o meu melhor, o que eu achava que era o melhor. E eu vi que eu estava no caminho certo. Então, essa parte de pós-venda, então eu já fazia a tarefa correta. E assim, o que melhorou foi mais assim, na recepção, na primeira vez do paciente, no jeito de remarcar a consulta, essas coisas assim que de uma maneira mais assertiva, né? Exatamente. Isso realmente isso altera a forma de tratamento, mas quando você já tem esse dom, né? Porque isso é um dom, acaba sendo muito mais fácil. Eu comento sempre que assim, a maioria dos dentistas tinha que ter um pouco mais do que chamam rapport, né, ou empatia, que é o fato de você muitas vezes se colocar no lugar do paciente e ver como ele está vendo isso, né? Como ele está recebendo isso do profissional. Como você gostaria de ser tratado na mesma situação, né? E isso faz toda a diferença. Pessoas que, pelo que você está me falando, dá para perceber isso em você. Até porque você não tem como mascarar que você realmente não é extrovertida, que você não tem facilidade no relacionamento. E por isso é um dom mesmo, claro. Pessoas assim têm uma facilidade muito maior de se colocar no lugar do outro e ver como eu gostaria de ser atendido, né? E isso, assim, faz uma diferença enorme, né, no atendimento. Sim, não só a parte técnica, mas a parte humana, né? Sem dúvida. A parte ali, ele é um paciente, ele é um cliente, mas ele é uma pessoa. Então você está tratando ele como um todo. Claro. Então às vezes, o paciente não estou muito bem hoje, vamos fazer outro procedimento, a gente procura mudar, fazer o que o paciente está se sentindo naquele dia, né? Claro, como ele está se sentindo. Claro. E por muitas vezes também eu vi profissionais também da área de marketing e administração que falavam o seguinte, olhando um dentista padrão, né? Com a formação, a maioria que dos dentistas tem, né? Que a maioria dos dentistas tem, eles comentavam assim, o correto seria que um dentista, antes de abrir um consultório, contratasse profissionais de marketing
e de arquitetura, por exemplo, para para pensar o consultório todo antes da sala clínica. Sim. Porque é uma experiência desde o momento que você abre a porta do consultório, né? Sim. E é o que você falou, muda essa abordagem que, consequentemente, acho que você não teria porque não tinha a formação também antes, do que está para dentro da sua sala, né? Ou seja, como é que você cobra uma pessoa, uma recepcionista, alguém para atender um paciente seu, como você faz que essa pessoa cumpra alguns requisitos mínimos, né, nesse bom atendimento e tal. Eu acho que isso também deve ter feito uma diferença grande para você nisso, né? Sim, bastante. São pequenas mudanças que fazem muita diferença, né? Muita diferença. Que faz tudo parte da experiência de compra do cliente, né? Exatamente. Então isso daí, todos os detalhes, uma coisinha que parece mínima faz a diferença. Ele vai comparar com a experiência anterior em outro dentista que ele teve, como foi, como está sendo o seu atendimento, o seu consultório, o ambiente dentro da sala, o tratamento da sua secretária, o tratamento da sua equipe. Então tudo isso faz muita diferença. Eu vejo... É impressionante essa conversa que estou tendo com você, e eu tenho falado muito com muitos dentistas por aí, mas é uma diferença brutal entre a linguagem que você está usando aqui e a linguagem que a maioria dos dentistas usa quando a gente tem conversado, porque você está falando, por exemplo, sobre experiência de compra, né? Quer dizer, isso é uma coisa assim impensável para um dentista. Impensável para um dentista. Até que você tenha um conhecimento como esse, né? Exatamente. E é o que as pessoas falam, a partir do momento que você passa a enxergar uma coisa que você não via, você não consegue mais deixar de ver aquilo. Isso né? é uma coisa que fica, né? Aquilo acaba ficando na pele mesmo, né? Exatamente. Faz muita diferença. Por isso que a gente tinha que ter esse curso, essa disciplina na faculdade. Faria muita diferença. Imagino mesmo. Eu vejo que você fala com brilho nos olhos, assim, quando tá falando isso. Muda a vida da gente. E, bom, a gente fala muito também sobre que esse tipo de conduta dos profissionais, além de facilitar o acesso de clientes, muitas vezes favorece que você possa valorizar mais o seu tratamento. O que você tem a dizer sobre isso? Qual a percepção que você teve de você poder divulgar o seu trabalho, criar nas pessoas a autoridade, né? Eu gosto sempre de falar sobre a autoridade, porque eu digo daquela percepção de autoridade, definição de autoridade, que é não a autoridade imposta, mas é a percepção que o outro tem de você, né? E quando o outro percebe em você qualidade, percebe em você tudo isso que você está falando, aumenta a sua autoridade em relação às pessoas, né? Você deve ter percebido isso muito. E você acha que isso te facilitou o fato de você poder ser melhor remunerado e poder ter ser mais assertiva nos tratamentos que você presta depois que você passou por isso? Sim, isso vem facilitando. Isso é um crescente, assim, né? Sem dúvida. Não é que vira aquela chavinha de um dia para o outro. Você virou essa chave tem quanto tempo, assim, para eu ter uma ideia? Que eu virei a chave, assim, não faz um ano. Caramba! Não faz um ano. E você percebe essa diferença, assim? Percebo a diferença, porque assim, é outra postura que você tem, outra, você começa a falar, você fala, você mostra que você tem o conhecimento técnico, que você sabe fazer, que você sabe resolver o problema, entendeu? Então assim, as pessoas te veem diferente. Quando você não explica, você não fala, às vezes aqui dentro do consultório a gente não tem tempo para ficar explicando, ficar dando minúcias de tratamento, de detalhes. Às vezes a pessoa quer saber só um problema, não quer saber outras coisas, que ele está procurando um tratamento e você não tem a oportunidade de falar sobre os outros que você também consegue resolver, que você consegue fazer. Quando você consegue pôr na rede tudo que você faz, então a pessoa não tem só a visão que você faz aquilo. Ela começa a ter a visão que você faz aquilo e outra coisa e outras coisas. E na hora que ela quer ver isso, né? Na hora que ela está procurando. Se ela tá afim, ela vai entrar. Se ela não quer, ela pula também seu stories, tem tudo isso. Exatamente. Então assim, eu tô com problema de bruxismo, eu tô com problema de dor, então, nossa, eu quero escutar isso que a Érica tá falando da placa. Porque isso me interessa. Eu não tenho dor, não tenho nada, então não... Pula, não é isso. Tô falando de botox, de clareamento. Então, eu preciso fazer botox? Então vamos conversar de botox, eu quero escutar o botox. Então assim,
o conteúdo fica disponível. Sim. A pessoa vai procurar para ver se é aquilo que ela está precisando. Que eu acho que a internet, a oportunidade maior é essa. De você conseguir atingir a pessoa naquilo que ela está precisando. De repente a pessoa vem aqui, você consegue só explicar de uma restauração, você consegue só explicar de uma extração de um dente do siso, porque ela veio buscar uma extração de um dente do siso. Você não consegue explicar sobre botox para uma pessoa que você está falando sobre dente do siso. Então, quando você consegue pôr o conteúdo na internet, isso outras pessoas conseguem ver que você consegue resolver várias coisas. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença. E imagina só se fosse para comparar o gasto que você tem de postar isso na rede hoje e atingir o número de pessoas que você atinge e ter que fazer uma propaganda numa TV, por exemplo. Não tem nem comparação, né? A internet foi ótima. É para isso, né? Pra isso. Só que tem que ser bem aproveitado, né? Sim, claro. Isso é fundamental, as pessoas aprenderem a aproveitar a internet dessa... O que a gente fala, que nem eu falo para os meus filhos, tem que usar com responsabilidade. Exatamente. Total. E é tão fácil aí, né? Você postar. Eu sempre comento que se os profissionais entendessem o quanto eles podem ser muito mais vistos e muito mais acessados, né, no momento que ele posta alguma coisa. E tem muita gente que fala, mas eu vou ficar fazendo explicação de graça, eu vou ficar mostrando o conteúdo. É isso que você tem que fazer para poder chamar a atenção das pessoas, né? Sim. Como é que as pessoas vão saber o que você faz se você não conta? Sim, e no começo também a gente tem um pouco da timidez, né? De você começar a falar olhando para um celular, para uma câmera, como se você estivesse falando com um monte de gente. No começo a gente dá uma travada, né? Mas depois vai ficando mais fácil, a gente vai se acostumando, as coisas vão fluindo e a gente vai fazendo. Eu sempre comento que para quem tem essa trava de não gosta de falar em público ou não consegue falar no celular e tal, eu falo, sempre converse com alguém. Aí a pessoa faz uma pergunta para você e você responde e aí você acaba tirando essa trava principal que você tem, depois acaba ficando mais fácil, né? Mesmo eu que sou extrovertida, ainda tenho um pouco de... Tem hora que eu dou será que eu tô falando certo? Porque você fica... É um mundo totalmente diferente, né? Diferente da criançada que já nasceu agora, já nasce fazendo stories e selfies e tudo mais. Pra gente é outro mundo. A gente não nasceu nesse mundo, né? Mas a gente aprende, a gente vai fazendo. E você veja, eu acho muito, muito louco isso que você falou da história das selfies, porque eu tenho uma colega que ela é o oposto disso. Ela fala, olha, eu posso fazer a selfie a hora que eu quiser, gravar o vídeo a hora que eu quiser, que eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, não me peça para dar uma aula para pessoas que eu conheço. Não me peça para fazer uma palestra para quem eu conheço. Eu digo, caramba, mas você é psicóloga ainda e você está falando um negócio desse? Ela disse, sabe o que é? É que eu tenho em mim um medo à rejeição muito grande. Então, quando eu estou falando para alguém que eu não conheço, eu sei que essa pessoa está focada só no conteúdo. E quando eu estou falando para alguém que eu já conheço, eu acho sempre que a pessoa está o tempo todo me analisando para me aprovar ou não. Então você vê, né? Cada um tem a sua trava, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que descobrir qual é a sua, ir lá e destravar, abrir a chavinha. É um exercício, né? Um exercício diário. De vez em quando a gente tá uma bronca porque a gente não fez o stories que tinha que fazer, tinha que fazer. Mas assim, aí você vai lá e faz, fala, não, vamos lá, vamos fazer, vamos arrumar um tempinho e vamos fazer. Não é todo dia que dá pra fazer, lógico, todo dia que a agenda tá mais cheia, que você começa um atrás do outro. Você não é todo paciente que quer também participar de uma situação dessa, né? Então não é todo paciente, a gente sempre tem que ter autorização. Consentimento, claro. Consentimento do paciente, porque a imagem, o uso de imagem. Claro. Quando o paciente não quer, ou você só pode falar a respeito de um caso parecido, sem falar nome, sem pôr foto, nada, você explicar uma situação. Então tudo isso a gente tem que ir tendo criatividade para ir postando conteúdo para as pessoas te seguirem e se interessarem pelo assunto. Legal. Bom, eu queria voltar só um pouquinho no que você tinha falado há algum tempo sobre a história de que você começou a conviver com pessoas nesses cursos que você foi fazendo e tal. Eu queria te perguntar o que você acha dessa ideia que a gente está soltando agora no mercado da comunidade, né, de pessoas que convivem com o propósito de obter a excelência na odontologia, justamente para facilitar essa convivência, ainda aqui pela internet, seja de maneira à distância,
de pessoas que têm os mesmos problemas e que necessitam das mesmas soluções, adaptadas de uma forma ou de outra, mas da mesma forma. O que você acha disso? Eu acho isso fantástico, fantástico, porque assim, sempre o problema nunca é único, nunca é só seu. Claro. Se você tiver a oportunidade de ter contato com outras pessoas que têm a mesma experiência, os mesmos problemas, tem outra vivência, tem outra formação, outra cabeça, outras especialidades, a gente só tem a crescer. Sempre. A gente, sempre que você conversa com uma pessoa da mesma área ou da mesma profissão, mas de áreas diferentes, sim, a gente só tem a somar, a gente só tem a aprender. Então eu procuro sempre no Facebook, naqueles grupos de especialidades, sim, eu sempre procuro participar, porque sempre tem caso que você olha, sempre se aprende. Mesmo que não seja da sua área, sempre você aprende. Então essa comunidade que vocês estão lançando, eu acho assim perfeita, porque vai acrescentar, vai ajudar, dá para tirar dúvida. Então eu acho que a pessoa tem que aproveitar mesmo, que são conteúdos excelentes que vocês estão colocando e que vão melhorar, vão fazer a diferença na vida das pessoas, dos dentistas. Você veja, o que eu vejo às vezes com pesar é pessoas dizerem: eu não vou ficar ensinando para os outros aquelas coisas que eu demorei um tempo para aprender. E aí você vê assim que tem gente que parece que o fato de saber fazer alguma coisa ou dominar determinado conteúdo o faz diferente dos demais, a ponto de achar que ele pode guardar aquilo só para si, né? E quando você percebe que as pessoas que têm o maior sucesso no mundo, na área que você pegar hoje, culinária, na área automobilística, em todas as áreas, os caras não têm nenhum problema em ensinar e em comentar como fazem, porque aquilo que você falou, não basta só você comentar como faz, isso tem que estar em você também. Quer dizer, então se você fala aquilo e sustenta o que você faz, isso já te diferencia, isso já cria autoridade. Então não é porque você ensina alguma coisa que você vai deixar de ter os clientes que você tem ou a facilidade que você tem para fazer as coisas só porque você está ensinando o pulo do gato para alguma coisa aí, né? Eu acho que quando você ensina, você acaba aprendendo mais. Você eu partilho desse muito mais quando você ensina. Eu acho que você absorve mais o conhecimento e você desenvolve mais. Eu acho que tem que ensinar, que tem que ajudar, que tem que postar conteúdo. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que vocês estão desenvolvendo. Legal. Bom, Érica, olha só, eu queria agradecer muito, né, por você poder abrir a sua casa aqui, abrir seu coração e contar a história, um pouco da história da tua vida, que é bacana, muito legal. E queria deixar para você, deixar a mensagem que você quisesse ou falar o que você bem entendesse para as pessoas que estão assistindo a gente aí, sobre tudo isso que a gente está falando hoje, né? Para você, o microfone é seu. Eu que agradeço você por essa oportunidade de estar falando aí para uma comunidade tão grande assim, que eu participo e estou muito orgulhosa por poder participar disso. Legal. E quero deixar poucas palavras assim, mas assim, palavras de incentivo. Todo mundo passa por problemas na profissão, por desânimo, por horas que você fala: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui partir para essa área? Mas eu acho que sempre, se você faz o que você gosta, busca, vai atrás, se especializa, faz a sua divulgação, que o resultado vem. Não fique parado e não desistam. É isso. E chega de marketing de esperança, é ou não é? Chega de marketing de isso daí é só quando a gente se forma, graças a Deus que já passou dessa fase. Não é? Tem que ficar naquela história de, tem que fazer marketing mesmo. Eu sempre falo para as pessoas que estão começando agora que é isso, né? Não dá para começar fazendo marketing de esperança. Você tem que realmente fazer um planejamento disso, de como se tornar conhecido, né? E tendo conteúdo. Tem que se tornar conhecido, mas fazendo curso e sempre aprimorando. Não pode parar. Legal. Érica, muito bom mais uma vez falar com você. Obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo, além do que você já tem. Amém. Isso. Que você, além de ser a referência que você já é aqui na região, que você vire uma referência muito maior do que isso ainda. Amém. Que eu sei obrigada. Que o céu é o limite para tudo isso. Ainda mais para quem tem isso, né, como vocação, como vontade, como você fala disso realmente com paixão, né? E isso é muito legal. Você vê uma pessoa. E quando
E quando a pessoa tem paixão naquilo que ela faz, ela sempre faz de maneira melhor e aquilo deixa de ser trabalho, né? Aquilo passa a ser simplesmente um lazer, onde as pessoas reconhecem que você está fazendo aquilo por paixão mesmo, e isso muda totalmente a história, né? E muda até a gente, o jeito de ver. Muda por dentro, né? Muda geral. Legal. Obrigada. Erika, obrigado a você. Viu? Legal, obrigado por me receber aqui na tua casa. Obrigada.